Olá, está começando mais um FECAM Acessível. Eu sou Luísa Michels, eu sou jornalista aqui na FECAM. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, jovem, de cabelos compridos, loiros escuros, cacheados e com uma franja curta. Eu uso uma camiseta preta com o logo da FECAM e um óculos de armação redonda. Estão aqui comigo o Paulo Suldowski, consultor de acessibilidade da FECAM, e a nossa convidada, que é a Jeane Probst Leite. A Jeane é pedagoga e presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, que é uma instituição vinculada à Secretaria de Estado da Educação. Sejam muito bem-vindos. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, Jeane, obrigado por aceitar o convite para falar aí sobre a educação especial em Santa Catarina, sobre esse trabalho tão importante. Estou me apresentando, me descrevendo, eu sou Paulo Suldowski, como a Luísa já falou, trabalho com inclusão e acessibilidade aqui dentro da FECAM. E minha descrição, sou um homem de 42 anos, branco, cabelos pretos, visto uma camisa preta com o logo da FECAM, e estamos aqui, na nossa frente tem uma mesa aqui do estúdio da FECAM. Tudo bem, Jeane? Obrigado pela presença. Oi, Paulo, bom dia a todos. Eu sou Jeane Probst Leite, estou aqui hoje num vestido rosa. Eu sou uma pessoa de cor branca, cabelos loiros, na altura dos ombros. Muitos cegos me conhecem, né, porque eu trabalhei muito com a deficiência visual, assim como a surdez. O meu sinal é este aqui, né, se os intérpretes depois precisarem estar falando. Então é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre os nossos desafios à frente dessa nova gestão. Então, para começar, explica um pouquinho para a gente como que a Fundação atua, qual que é a atuação dela. A Fundação Catarinense de Educação Especial é um órgão do Governo do Estado de Santa Catarina. Embora ele tenha um gerenciamento da Secretaria de Estado da Educação, ele tem um orçamento próprio. Nós temos uma estrutura individual, né, responsável por toda a definição da política de atendimento à pessoa com deficiência no Estado de Santa Catarina. Para isso, né, nós temos a parceria tanto com as instituições parceiras, que a gente chama, que são todas as associações, APAES, AMAs, né, de diferentes áreas, e um trabalho também em parceria com a Secretaria na política de inclusão, onde a gente tem responsabilidade desde análise e parecer de inclusão de alunos com deficiência e transtornos na rede, como também o acompanhamento do segundo professor e o serviço de atendimento educacional especializado. Então, nós trabalhamos à frente de toda essa área, né, cuidando e procurando fazer o melhor para as pessoas com deficiência e transtorno no Estado. E qual que é o impacto da Fundação na sociedade catarinense, principalmente para a educação especial? Eu diria que a Fundação, em parceria com as instituições, nós somos hoje, temos uma grande responsabilidade, que é acolher as famílias. Hoje, toda criança com deficiência, o primeiro local que geralmente uma família procura é a Fundação ou é um dos órgãos, uma entidade com quem a gente mantém convênio. Então, a gente recebe essa família, atende essa criança e procura, né, trazer também para essa família o quão possível é essa criança ter o seu processo de inclusão e ter a sua vida com autonomia e independência, porque essa é a nossa maior responsabilidade, é mostrar que, apesar dessa criança ter nascido com uma deficiência, ele tem muito a conquistar, tanto que o Paulo está aqui, ó, do nosso lado, né, Paulo? Estamos aí. É fruto de um trabalho, né, que a gente quer incluir essas pessoas. E incluir não é só estar lá, é fazer parte, é ter a participação, é estar em todo momento e tendo voz ativa na sociedade. Só um adendo, Luísa. Eu estive na Fundação, Jeane, já com meus 10 anos de idade, quando cheguei em Santa Catarina. Sou fruto aí de uma instituição parceira, que é a AGDEV, que eu já fui, depois de reabilitado, fui presidente da instituição. Hoje sou servidor lá também, né? Então, realmente o trabalho da Fundação, ele faz a diferença na vida da gente. E falando enquanto FECAM, né? A FECAM é uma instituição que representa os municípios, os consórcios e as associações. A Fundação, Luísa, não deixa de ser uma organização, uma fundação totalmente municipalista, porque a Fundação não está só aqui em São José, né, Jeane? Ela está em todo o estado de Santa Catarina, através das instituições, através das APAES, das AMAs, das associações de cegos e as de surdos também, enfim, aquelas conveniadas, né? Então, a FECAM, a Fundação Catarinense de Educação Especial, assim como a FECAM, é uma instituição municipalista, por que não? A gente pode dizer que nós temos um exemplo de como a parceria
entre governo do Estado e o terceiro setor dá certo. Por quê? Para dar conta desse atendimento no Estado de Santa Catarina, o governo ele faz o quê? Ele auxilia por meio de um convênio que a instituição lá naquele município que atende aquela pessoa com deficiência ou com transtorno, né, ele possa estar recebendo suporte. Hoje nós temos 2 tipos de convênio, que é a cedência de um professor, que é o professor efetivo da fundação, que está lá na ponta trabalhando, ou por meio de repasse direto, aonde nós repassamos um valor e a própria instituição contrata esse profissional para estar atuando, né? Então, realmente, como o Paulo falou, nós estamos situados em São José, porém, com uma atuação no estado inteiro. Então, não daríamos certo se o governo não daria conta sem a parceria com essas instituições não governamentais que fazem um papel de excelência no estado de Santa Catarina. Então, é uma fundação que ela é bem próxima mesmo dos municípios, né? Atua na rede estadual, como é que é isso? Assim? Isso. As pessoas acham, né, que... e é estreitamente... é muito importante essa conversa que a gente está tendo com os municípios. Por quê? Nós temos uma política estadual de educação especial. Mas o ideal é que cada município também crie a sua política municipal de educação especial. Quando você cria uma política, você define, além de dizer quais são as obrigações, quem vai fazer parte. Então, às vezes, o município até tem a intenção, a Secretaria da Educação tem que atender, né? Quando a gente fala em primeira infância, hoje é responsabilidade do município. As crianças que nascem vão para as creches, né? Quanto antes você tiver detecção dessa criança com atraso, né? Então a criança foi uma criança que nasceu com risco, nasceu prematura, ela já tem que ter um olhar da educação especial para a gente prevenir os agravos. Aonde acontece isso? Lá no posto de saúde, que encaminha para uma instituição especializada. Lá na creche, ele também tem que ter um suporte. Então, quando a gente fala em segundo professor ou professor auxiliar, se você não tem a política, você não consegue contratar esses profissionais. Então, hoje é um dos desafios que a gente vem discutindo e que precisa até pensar num seminário, né? Para a gente estar apresentando essa política da estrutura do Estado, o que a gente tem em política nacional e que cada município possa estar sentando, discutindo com a sua Secretaria Municipal de Educação, Assistência e Saúde. Porque eu não consigo fazer uma política de educação inclusiva sem o suporte, principalmente da saúde. Né? Quando a gente fala em médicos, tem que ter um psicólogo, tem que ter um físio, geralmente é em parcerias. E às vezes no atendimento, né? Porque nós temos crianças que precisam de suporte da saúde também nisso. Então tem que sim, a Fundação tem recebido muitos pedidos de assessoramento dos municípios para que a gente possa dar esse suporte, essa orientação, bem como a capacitação, né? Para a gente poder estar capacitando os profissionais que atuam na rede lá do município a pensar nessa estrutura e também a como atender com qualidade. Perfeito, Jane. Acho que muito bem explanada aí sua fala, né? Você que é uma técnica de relevância, né, de importância dentro da Fundação, muito legal quando um técnico assume a presidência, né, que é alguém lá de dentro que conhece, mais ou menos como a gente fala no nosso meio, né, nada sobre nós sem nós, no meio da pessoa com deficiência. Então, muito bom aí toda a sua explanação. E a gente queria saber aqui quais as metas aí da Fundação Catarinense de Educação Especial para essa gestão, os desafios, né, dificuldades também, enfim, aquilo que você puder falar mais um pouco para a gente aí. Então, quando a gente assume um órgão, né, embora esteja lá há 27 anos, né, com o novo governo, nós temos algumas metas que a gente considera ser principais. A primeira é manter os pagamentos e os repasses em dia. Não temos como fazer um bom atendimento se a gente não repassar as verbas de custeio para as instituições. Então, isso foi o que a gente elencou como prioridade e já estamos fazendo para que as instituições não parem esse atendimento. E segundo é a capacitação. Nós estamos com um plano de formação continuada que prevê a formação de todos esses agentes, né, que trabalham conosco, mas também algumas formações que são específicas. Por exemplo, tu representa a GIDEV, né? Uma das dificuldades que a gente tinha era quando você receber esses repasses, a prestação de contas. Então, nós já estamos lançando em março agora a capacitação para as instituições de como trabalhar os projetos e a questão da prestação de conta desses repasses que acontecem com o governo do estado de Santa Catarina. Também temos a necessidade de capacitar os profissionais que atuam, né? Então, nós vamos ter também uma capacitação aos responsáveis de apoio pedagógico das instituições para que haja um alinhamento. Nós queremos o quê?
que todos prestem um atendimento de qualidade. Não adianta eu dizer assim, só as grandes instituições, os grandes municípios. Não, os municípios pequenos também têm que ter a mesma estrutura e a mesma formação para prestar esse atendimento. Então, esses são alguns das nossas metas para esse ano. Nós queremos continuar visitando as instituições, porque é muito importante conhecer a realidade de cada um, lá no município, conversar com o prefeito, com o secretário da Educação, e ver de que forma que a gente pode estar assessorando e até tirando essas dificuldades que a gente tem nos atendimentos. Nesse sentido, inclusive, eu quero colocar aqui a estrutura da FECAM à disposição, né? Porque a gente tem os 295 municípios do estado aqui, Jane, desde o maior do estado até o mais pequenininho, desde aquele que está aqui bem pertinho até aquele que está mais longe. Então, a gente tem todo esse acesso também, assim como vocês também têm, né? Uhum. Mas aí já fica a FECAM e a Fundação aí com uma boa parceria, esse canal de comunicação, esse canal aberto. A gente está trabalhando essa questão da acessibilidade aí há menos de um ano e meio, né? Então, é algo bem menor, a Fundação tem muito mais experiência do que isso, mas a gente também tem a nossa expertise aqui enquanto os municípios, então conte com a gente aí. Uhum. Eu acho que para finalizar, como que os municípios podem entrar em contato com a Fundação? Nós temos no nosso site, né, um link em que as pessoas podem estar conversando, depois a gente pode estar deixando ali no final, né, para colocação. Ali também tem a gerência, por exemplo, de capacitação e articulação, onde eles também podem estar se direcionando, tem também todo um link, né, para que possa estar mandando, por exemplo, um projeto. Eu gostaria de estar capacitando o meu professor, o meu filho, eu quero saber quais os direitos que ele tem. Então, tem sempre um canal e a gente direciona essas respostas para cada um. Eu acho que é importante também a gente pontuar que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Nós temos hoje, vivemos um momento em que muitas crianças estão tendo diagnóstico de transtorno do espectro autista. Esse é um dos nossos grandes desafios, eu diria assim, é um problema de saúde pública, porque nós estamos com vários municípios não conseguindo prestar esse atendimento. Se nós formos ver na Grande Florianópolis, nós temos quase 1.600 crianças numa lista de espera procurando esse atendimento, as famílias estão buscando. A gente tem chegado até o nosso limite de contratação humana, então a gente precisa sentar, a FECAM precisa nos auxiliar nisso, em como a gente está discutindo, né, e viabilizar esse atendimento. Às vezes acontece até de as pessoas estarem nas mesmas filas de espera, e isso gera duplicidade desse número, então a gente precisa sentar e discutir uma forma de poder estar assessorando, né, de como auxiliar essa família nesse atendimento. A gente fala tanto de acessibilidade, Paulo, mas como a gente ainda tem dificuldades das pessoas poderem andar com autonomia, né, nas cidades, às vezes as pessoas não se preocupam com a sua obra que é feita, então divulgar isso, né, que cada munícipe, ele é responsável quando a gente fala em acessibilidade. Se eu vou fazer minha calçada, eu tenho que me preocupar de sinalizar. Se eu estou numa obra, se eu vou botar um papo entulho, né? Eu tenho que me preocupar que alguém vai andar por ali. E sempre a gente fala, procure também conhecer as pessoas que têm uma deficiência ou um transtorno. Hoje a sociedade precisa entender que eles estão em sociedade vivendo com a gente. Então, quando a gente vai num cinema ou vai no local que vê, de repente, uma criança gritando, não é porque a criança está fazendo uma birra. Não é mal educada. Não é mal educada. A mãe está preocupada. Não, eu preciso entender que, de repente, tem algo ali que está fazendo com que ele fique agitado, algo que não está legal. E às vezes a gente perguntar para essa mãe se ela quer um auxílio, até para que ela possa atender aquele filho, ela tem uma outra criança, mãe, quer que eu cuide aqui enquanto a senhora atende o outro menino? Né? A gente tem que tratar as coisas de maneira natural. A gente sempre fala, Paulo, a gente brinca, né, quando a gente dá os cursos, porque como é que eu vou me referir a uma pessoa com cegueira, né? Você viu, né? Você não viu. As pessoas têm medo de falar, né, Paulo? Tem muito medo. Ou fala mais alto porque acha que você não escuta, né? E às vezes... Ou fala com o terceiro, não fala com a gente. Exatamente, né? Ou vai e te puxa, né, Paulo? Não pergunta se você quer ajuda e vai lá, te tira do teu caminho. Então, eu acho que é isso. A gente tem que tratar a todos de uma forma natural. Nós todos, se a gente pensar, todo mundo tem uma dificuldade, tem uma deficiência. A gente digo que cada um tem um pouquinho de ideia, porque a gente tem as nossas manias também. Então, assim, o mundo é para todos, né? Temos espaço para todos e temos que saber viver nesse coletivo.
Eu só queria deixar assim, uma mensagem aqui. Estamos com um governo novo, né? O governador Jorginho, ele está apto e atento. Ele quer fazer um trabalho de gestão para atender o povo, né? Para ter essa atenção a todos. E é isso que a gente quer dentro da Fundação, né? Procurar atender a todos e fazer de novo a continuidade de um bom governo. Com certeza, eu quero te desejar aí bom trabalho, né, Jeane? Mais uma vez te parabenizar, porque a gente já conhece teu trabalho de longa data, então a gente fica muito feliz, se sente até representado, aí tu que trabalhou com cegos a vida toda, então, enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência visual, a gente se sente até representado tendo você como nossa presidente lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, esse órgão tão importante que faz a diferença na vida de tanta gente, né, Luísa? Opa, vai lá. Eu agradeço, Paulo, e digo assim, o desafio para quem já está lá e assumir uma função dessa é muito maior, porque a gente não se permite errar. É maior. A gente que sabe aonde precisa, onde aperta, digamos assim, né? E a nossa responsabilidade é justamente isso, é sempre procurar fazer o melhor. Amém. Lá, Muito Luísa. obrigada, Jeane e Paulo, pela participação de vocês. Acho que foi um debate bem necessário, bem importante. E a gente fica por aqui com mais um FECA Acessível Debate.